filho da viúva de Naim. E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos de seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhes: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levaram pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe, e de todos apoderou-se o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Depois, ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos de seus discípulos e uma grande multidão. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor fala que Jesus, muitas das vezes, tinha uma multidão junto com ele, glórias a Deus, porque o que ele fazia nunca tinha acontecido naqueles lugares, glórias a Deus, porque ele operava, curava, libertava, transformava, dava vista aos cegos, levantava o caído, levantava o coxo. Jesus operava milagres, glórias a Deus. Então, com ele ia uma grande multidão, porque todo mundo tinha sede, tinha fome da palavra que saía da boca de Jesus. Então, Jesus tinha sempre palavra de vida, conforto. Então, com Jesus sempre uma grande multidão, e essa multidão ia louvando, glorificando a Deus, porque as palavras de vida, elas alegravam o coração, alegravam o peito. E quando chegou perto da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Glória a Deus, aleluia. Essa palavra lhe fala, glória a Deus, se Jesus quer operar, Jesus sabe aonde está precisando da graça e do conforto. Então Jesus, quem sabe, ele ia para outras bandas, mas Jesus resolveu passar por aquela cidade, porque Jesus sabia que da porta da cidade, da entrada, ele se encontraria com essa viúva. Ela já era viúva, já tinha perdido seu esposo, já não tinha mais o seu companheiro de batalha, porque naquela época uma mulher, quando ela era viúva, ela já não tinha mais quem trabalhasse, porque naquela época o único que trazia mantimento para dentro de casa era o homem. Mas ela tinha sua esperança ainda no seu filho. Glória a Deus. E aqui fala a palavra que ela levava o seu único filho. Então, imagina a tristeza desta mãe, a última esperança, a última, quem sabe, ela pensou: não, mas o meu filho vai ser minha esperança de minha sobrevivência, vai conseguir trazer mantimento. Mas aí ela acaba enterrando o seu último filho. Quem sabe você nessa noite também está pensando: meu, eu estou tão triste, estou tão abatido, porque a minha última esperança que eu tinha já foi embora. Mas Jesus diz: não, eu estou aqui, eu vou operar nesta noite, glórias a Deus, aleluias. Então, Jesus, glórias a Deus, encontrou com aquela mulher, glórias a Deus, ali na entrada da cidade de Naim. Glória a Deus. E vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão para com ela e disse: não chores. Glória a Deus, aleluias. Jesus era tão amado, Jesus tinha uma voz que era tão sublime, uma voz tão doce. Mas Jesus tinha autoridade nas palavras que ele falava. Imagina, você está no auge da tua tristeza, no auge da tua indignação, você pensa: meu, mas a última esperança que eu tinha, a última porta que eu achava que ainda existia, se fechou. E Jesus chega e diz: não chore, não te preocupe. Glórias a Deus, porque Jesus sabe, se Jesus fechou aquela porta, ele vai abrir outra. Se Jesus permitiu aquilo acontecer, é que Jesus
glórias a Deus. Porque Jesus não olha para trás, Jesus olha sempre para frente. Jesus sabe o ontem, o hoje, o amanhã e o depois de amanhã, glórias a Deus. Então, se Jesus, nessa noite, se você recorrer a Jesus, pedir, Jesus, me dá força, Jesus, eu preciso de Ti, e Jesus diz para ti, não chores, levanta teus olhos, alegre-se, sinta que Ele está falando contigo, sinta que Ele te escolheu para falar contigo, porque sabemos que o maior Rei da terra é o nosso Deus do céu. Glória a Jesus, aleluia. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam paravam, e disse, jovem, eu te digo, levanta-te. Glória a Deus, aleluia. Imagina o que aquele pessoal, aquela multidão, tanto que estava com Jesus, estava também com a viúva, imagina o que eles pensaram neste momento, quando Jesus disse, em primeiro lugar, não chores. Pensaram, o que ele está falando? Da onde? Esse jovem já está morto. Então, depois ele disse, jovem, te digo, levanta-te. Porque naquela época, um judeu não podia tocar em algo, em alguém que estava morto, em algo que já não tinha mais vida, porque era comparado imundo. Mas Jesus tocou no caixão, aonde estava morto, porque não existia caixão, existiam panos enrolados, porque Lázaro também foi assim, ele estava enrolado em panos. Então naquela época não existia caixão de madeira, ele estava enrolado em panos, e assim através dos panos eles levavam e enterravam o morto, glórias a Deus. Então Jesus tocou e disse, jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e o entregou à sua mãe. A alegria desta mãe, que novamente a sua esperança voltou a sorrir para ela, glória a Deus. Novamente ela sentiu que, quem sabe, ali na vida do seu filho estava sua esperança, sua expectativa de vida. Porque antes, quando seu filho estava ali deitado, ela não tinha mais esperança, não tinha mais saída, glórias a Deus. Mas Jesus chegou para abrir a porta da esperança para aquela viúva, porque Jesus sabia que ela era o único filho e que seu marido já tinha partido, glória a Deus. Então Jesus foi de encontro com aquela viúva e devolveu a vida, glórias a Deus, aleluia, glória a Jesus. E a palavra que diz aqui em cima, e o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse, não chores. A íntima compaixão que Jesus fala é o amor, é a misericórdia. Com o mesmo amor, com a mesma misericórdia, Jesus salvou a mim, chamou a você. Glória a Deus que nessa noite está escutando a palavra, glórias a Deus. Glória a Jesus. Que entregou o jovem à sua mãe, e a alegria, glórias a Deus, daquele povo que estava lindo ali com a viúva para enterrar seu filho, que chorava, que pranteava, juntamente com esta mãe, se alegravam juntamente, porque, glória a Deus, uma multidão era alegre, a outra era triste, mas pela obra de Jesus ali, naquele momento, se alegraram e começaram a glorificar o nome do Senhor. E de todos apoderou-se o temor e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Glória a Deus, aleluia. Nesta noite também podemos nos alegrar, porque Jesus visitou o seu povo mais uma vez nesse dia e garantiu o grande milagre, a grande livramento, porque quem sabe nós não íamos, quem sabe, estar aqui nessa noite, nós poderíamos, quem sabe, estar viajando, quem sabe podíamos estar na estrada, mas Jesus nos trouxe para cá para nos alimentar, porque muitos estão correndo de um lado para o outro, se preparando para a virada, se preparando para tantas coisas do mundo, mas se esquece de vir para a casa do Senhor e agradecer a Deus pela vida, porque quando estão no leito de enfermidades, aí choram, planteiam, dizem, ai, como eu gostaria de estar na casa do Senhor, mas quando Deus dá saúde, Deus dá força, Deus dá graça, não querem estar
casa do Senhor para agradecer pela vida. Ah, eu vou ficar em casa, mas eu vou agradecer a Deus. Mas Jesus quer todo mundo junto na casa de Deus, adorando em uma só fé. Glória a Deus, aleluias. E glórias a Deus, aleluias. E o temor, aqui fala a palavra, apoderou-se o temor, porque todo mundo começou a temer, glórias a Deus, porque Jesus tinha tanta autoridade na palavra dele, porque Jesus repreendeu a morte daquele menino, que antes era defunto, mas depois já virou um jovem. Glória a Deus, aleluias. Porque Jesus não olha para trás, Jesus sempre olha para frente, glória a Deus. Então, se apoderou grande temor, mas mesmo assim glorificavam a Deus. E diziam que um grande profeta visitou o seu povo, glória a Deus. E correu dele essa fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Glória a Deus, aleluia. Você diz nessa noite, glórias a Deus, quem é que ressuscitou? Não foi o jovem? Mas de quem correu a fama por toda a Judeia? Foi de Jesus, que operou o grande milagre na vida deste jovem. Glórias a Deus. Então nós não somos merecedores de nada. Quem é merecedor de toda honra e toda glória é nosso Senhor Jesus, que está nos céus para entrar em nossa vida e operar grande milagre. Então Ele merece toda a nossa gratidão, toda a nossa honra e toda a nossa glória. E por causa desta fama, correu toda a Judeia e a cidade circunvizinha. Então todo mundo ouviu falar deste grande milagre que Jesus operou. Jesus operou tantos milagres que falam na palavra do Senhor, e assim Ele também veio nessa noite para operar milagre na nossa vida. Creia, confia que aquilo que tu está pensando, aquilo que está passando lá no íntimo da tua mente, achando você que não consegue, mas Jesus está chegando nessa noite com a bênção, com milagre na tua vida. Jesus está chegando para te dar a vitória nesta noite. Então, não se desespera, não chore, não pranteie, porque Jesus, Ele ouve a nossa oração. Ele desceu ao inferno quando Ele ressuscitou, tirou a chave da morte e subiu para o Pai, glória a Deus, porque Ele se fez imundo por nós. Então, nada vai acontecer sem o Senhor não dar a última palavra, glórias a Deus. Então, se você precisa de um milagre, peça a Deus. Peça a Jesus, que Jesus tem essa noite para dar. Glórias a Deus. E assim, glória a Deus, o profeta João, também que batizava ali no Jordão, ouviu falar que Jesus curava, que Jesus operava milagres e tudo. Mas então ele pensou, não, mas será que é esse? Aquele que dizem que é o Messias que vinha, e será que é ele mesmo? Então ele mandou João, chamando seus discípulos, e enviou a Jesus dizendo, és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Então o próprio profeta João, ele tinha até dúvidas ainda que Jesus era realmente o Messias, mas então Jesus curou. Aqui diz a palavra, e quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram, João nos perguntou, se tu és aquele que havia de vir ou esperamos outro? Na mesma hora curou muitos enfermos, males, espíritos maus, deu vista a cegos. Respondendo então Jesus disse, ide, anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres anuncia seu evangelho. Bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. Glórias a Deus, aleluia. E por causa dessas palavras, João entendeu que realmente era o Messias, glórias a Deus, que veio à terra, e até hoje ele está operando milagres, maravilhas. Até hoje ainda ele está no meio do seu povo, operando grandes milagres e maravilhas, glórias a Deus, aleluia.